Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Salmo 103, amém? Glória a Deus. Aleluia. Onde convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Muita graça de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor aí desde já. Amém? Adorado seja o nome do Senhor neste lugar. E diz assim o Salmo de número 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Glória a Deus. Você possa fechar os seus olhos e orar ao Senhor, agradecendo pelo cuidado que Ele tem conosco, por tudo que Ele faz por nós, amém? Engrandeça o nome do Senhor na sua oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos neste lugar, pois sabemos que só Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, assim como o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios, Senhor. Nós não queremos esquecer de tudo que o Senhor fez e faz por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, por este lugar em que podemos te adorar, em que podemos sentir a Tua presença, Senhor. Obrigada pela nossa família, pela nossa vida, que o Senhor tem nos levantado a cada dia, pela Tua misericórdia, Deus, que se renova a cada dia, pela nossa saúde, pela nossa voz, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha dirigir, Deus, esse culto. O Senhor venha estar em nossas vidas, Deus, que a Tua presença gloriosa possa estar neste lugar, nos enchendo, Senhor. Oh, aleluia. Venha sobre nós, Senhor, com a Tua glória. Ah, Senhor, nós queremos Te sentir, nós queremos Te adorar. Venha para este lugar, Senhor, olhe para nós, pois nosso único intuito aqui, Deus, é Te adorar, é Te bendizer, é Te render toda a glória e honra a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Amém. Aleluia. Entregue o seu louvor ao Senhor, igreja. Aleluia.
as palmas, aleluia. Aí onde você está, a glória de Deus vai inundando, a presença de Deus vai inundando as nossas vidas, os nossos corações, amém? Aleluia. Traz a nossa vida, Senhor Jesus, nosso amigo, nosso auxílio, para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Aleluia.
adoração, de louvor, um caminho de santidade junto com Ele. E em breve nós poderemos estar juntamente com Ele, num lugar celestial, num lugar maravilhoso. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Faça um renovo diante do Senhor e Ele te dará, querido. Aleluia. Me faz encher.
seus louvores, irmãos. Ele gosta de ouvir a sua voz cantando para Ele. Ele gosta de te ouvir louvando o nome dEle. Amém? Ele é tanto amor do Senhor para as nossas vidas. Eu te convido a retribuir novamente esse amor cantando esse refrão. Eu te amo. Mais uma vez, pode levantar as suas mãos em adoração ao Senhor e declarar mais uma vez: eu te amo. Aleluia. Eu te amo com meu coração, te amo com todo meu ser, minha vida te louvar. Nada mais importa do que te agradar. Eu te amo com meu coração, te amo com todo meu ser, minha vida te louvar. Nada mais importa do que te agradar. Glória a Deus, aplauda o Senhor. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, no capítulo de número 13. Nós vamos ler todo o capítulo, é curto, né? Capítulo 13 tem apenas 13 versículos também. Capítulo 13, da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava localizada em Corinto. Você encontrou? Importante que você encontre. Bem, onde está escrito dessa forma: é um hino ao amor cristão. Diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um sino que tine, ou como um barulho, né, de um sino completo. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu nada seria, ou seria como nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Guarda bem essa palavra. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons e conhecimentos e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém,
A maior delas é o amor. Amém, querido? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Sei que você passou um dia talvez preocupado, talvez um dia agitado, ou talvez visitando um parente, ou conversou com algumas pessoas que talvez há tempos você não falava, mas agora existe um momento, querido. Desde o momento que nós entramos nesse lugar, a nossa conversa, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa sintonia é com o nosso Pai, é com o Todo-Poderoso, é com o Senhor Jesus, é com o Espírito Santo. Ele tem essa liberdade nessa noite, toda a reverência seja dada a Ele. Feche os teus olhos, mas você tem toda a liberdade também para abrir a sua boca e falar com o Senhor nosso Deus, principalmente a respeito desse assunto que nós começamos a ler e a meditar a respeito do amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai. Nós adoramos, Deus, o teu santo nome. E cada vez, Senhor, que nós olhamos para ti, Deus, nós vemos a expressão do amor. O Senhor é o amor ambulante quando esteve aqui, Senhor, sobre a terra. Quando o Senhor andava de um lugar para o outro, o Senhor mostrava e demonstrava e agia com amor. O Senhor sentia íntima compaixão pelas pessoas, se colocava no lugar delas, Pai. E assim como o Senhor mesmo disse, que nós não devemos desejar para outros aquilo que nós não queremos para nós mesmos, Pai. Isso reflete no amor. Nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos. Nós exaltamos, Deus, o teu santo nome, Pai. E nós pedimos, Deus, nessa noite, que teu Espírito Santo, Pai, possa estar ministrando, Deus, as nossas vidas. Quem somos nós, Deus, para ter alguma coisa para alguém, se o homem é inclinado para o mal? Mas nós te damos graças, porque quando nós olhamos para ti, Deus, nós começamos a enxergar as coisas boas e começamos a tomar elas para cada um de nós. E de nós começa a sair aquilo que é bom porque vem do Senhor. E nós te louvamos por tudo isso, Deus. Porque entre tantas coisas, Pai, entre tantos dons que se busca, tantas vezes o Senhor nos chama para amar. Eu te louvo, Deus, por tudo isso. Te louvo, te glorifico, Pai. E quero, Deus, mais uma vez ser alimentado por essa palavra. Porque assim como o Senhor Jesus mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus, nos alimenta, Deus, mais uma noite, Pai. Nós queremos continuar sendo alimentados por Ti, Pai, em nome de Jesus, para que nós continuemos a ter vida, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Amém, amado? Pode se sentar. E graças a Deus. Sabe, amado, às vezes a gente olha, né? Às vezes a gente... Eu sou assim, uma pessoa bem observadora. Eu não falo muito, não. Você pode pensar assim, conta para outra. Eu não falo muito. Eu gosto de ouvir. Mas, às vezes a gente fica observando a respeito, olhando para a igreja no sentido geral, né, agora. A gente vê muitas vezes, amado, tantas pessoas buscando tantos dons. A gente pensa assim, puxa, mas e aí? Né? Eu busco um dom de Deus e conversava com alguém esses dias a respeito disso. E ele disse assim, não, eu quero buscar isso para mim, quero buscar tal coisa e buscar tal coisa. Eu falei, não, tá, isso seria bom, a bênção. A palavra nos orienta a buscar os melhores dons, mas e aí? E a pessoa que está do teu lado? Ela vai ser edificada com aquilo que você tem buscado? Ou como é que funciona tudo isso? Eu falei, mas como assim? Eu tenho que buscar para mim? Eu falei, não, eu sei, tudo bem. Mas aí entra o amor de Deus em nossos corações. Porque a partir do momento que você busca alguma coisa para que a pessoa que está do teu lado seja edificada também, significa que você ama a pessoa que está do teu lado. Ou você só pensa em você quando você busca os dons de Deus? Tem gente que busca dom de subir na parede, dom disso, dom daquilo, dom de... Parece um Kodak, revela tudo. Mas espera aí, amado. E aí? Como é que funcionam as outras coisas? Tudo passa. Tudo vai passar. E o que permanece na nossa vida? Olhando para nós e para o Senhor, antes de entrar diretamente no assunto, permanece o nosso amor diante do Senhor. O nosso amor diante do Senhor. Aqui tudo bem, está falando também e principalmente a respeito de um outro assunto, é claro, nós vamos entrar, mas quando nós olhamos por amor, para o nosso amor diante de Deus, o Senhor Jesus, ele disse assim, aquele que me ama, segue meus mandamentos, as minhas palavras, ele segue, ele obedece, ele anda nos caminhos, aquele que me ama.
Olha que caminho estreito. Aquele que me ama, significa que se eu não andar, não tiver a palavra de Deus como regra para a minha vida, ou se eu escolher algumas coisas para crer, simplesmente significa que eu não amo o Senhor. Significa que eu estou ignorando a Ele. Significa que eu estou rejeitando a Ele. Significa que eu estou desprezando a Ele. Vai mais além. Você vê como é sério? Mas isso o Senhor se colocando na condição de noivo, e nós na condição de noiva dele. Sabendo que um dia nós vamos, ou teremos, que nos encontrar. Só para encerrar essa parte, conversei com alguém hoje, essa semana, quando eu estava evangelizando ele. Eu falei, rapaz, você está louco. Você está louco. Como é que você pode desprezar alguém que você precisa dele? O homem está te esperando lá na frente. Você só tem ele para atravessar do outro lado. E você despreza o homem. Como é que pode um negócio desse? Ele falou assim, não, você vai muito direto ao assunto. Eu falei, não. É um caminho só, uma direção só, a necessidade de Jesus. Necessitamos dele para entrar no céu. Ou ficamos do lado de fora. Então, amado, quando nós olhamos para cá e trazemos para a nossa vida, e principalmente, querido, para a nossa vida conjugal, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conversava com alguém hoje a respeito desse assunto, nós falávamos bem a respeito disso. Olha, os jovens que estão, ele comentando sobre a igreja lá onde ele congrega, onde ele adora o Senhor, ele dizendo, olha, os jovens que estão para casar hoje, vai ter que pensar muito bem. Porque começou uma praga de cima para baixo, a gente conversando assim, uma linguagem bem aberta, né? Começou uma praga de cima para baixo, chamada, não estou contente, eu troco o que eu tenho para viver uma vida feliz. E acaba se ajeitando assim, vamos vivendo assim mesmo. E ele falou assim, olha, os jovens hoje têm que escolher muito bem, porque é um negócio que você vai ter para a vida inteira. E não dá para trocar. Não tem condição de trocar. E é por isso que Deus, a gente tem que escolher. Porque se Deus dissesse assim, se Deus se materializasse, dissesse, olha, Paulo, essa aqui é metade que lhe faltava, né? Dissesse assim, olha, essa aqui vai ser sua esposa, se acerta aí com ela, esse vai ser seu marido, acerta com ela. Primeiro probleminha, amado, imagine para onde é o dedo, ó. Senhor, que deu isso aqui para mim, ó. Tá que nem Adão. A mulher que tu me deste, olha só o que ela fez. Já começou a fazer arte, começou a plantar. Então, amado, por isso que o Senhor, ele, na sua infinita sabedoria, a gente ora ao Senhor, é claro, mas nós mesmos temos que fazer muitas escolhas nessa vida. Na sabedoria de Deus, mas nós temos que tomar a atitude de escolher. Quer casar comigo? Eu escolhi você para ser minha esposa, né? E aí, quando muitas vezes se recebe um sim, aí, amado, aí as coisas vão caminhando por um certo lado, que alguém disse assim certa vez, amado, que é uma pena que a vida, até mesmo a vida conjugal, né? Porque, por exemplo, eu casei dos 22 para 23, a gente está estou com 42 anos, então faz 19 anos, mais 5 que eu enrolei ela, 24 anos junto. Então, nesses 24 anos, se alguém disse assim, é uma pena que a vida conjugal dure no máximo 50 a 60 anos. É claro, porque se casou com 20, 50 a 60, né, já está com quanto, né? Aí dura a eternidade nessa terra, né? Então, porque até então a pessoa ela começa a se conhecer, e se conhecer muito, mas a partir de quando se chega a uma certa idade, isso é um lapidar, e o próprio Deus trabalha na nossa vida com as pessoas que Ele põe do nosso lado. Ele próprio nos lapida. E algo assim bem interessante, amado, porque você pode prestar atenção, quando existem dois casais, quando existem um casal de velhos, por exemplo, casal senhorzinho, senhorinha, você percebe que eles têm uma identidade tão grande assim com o outro, que quando acaba um falecendo, não vai muito longe, o outro acaba partindo também, não suporta muito, porque já criou um laço, sabe, uma ligação tão forte, que ele tem dificuldade de viver longe dela e vice-versa. Não dura muito.
e acaba sentindo falta, e acaba perecendo e adoecendo, porque a pessoa completava a outra. É claro que existem alguns que eles oram para Deus levar, né? Mas não é o nosso caso. Mas a gente, quanto mais vive, amado, do lado da pessoa que nós estamos, que nós nos casamos, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos do lado dela, mais nós conhecemos a pessoa. E às vezes a pessoa fala assim, que eu convivo tanto tempo do lado, sabe? Isso nós chamamos de confiança. Eu convivo tanto tempo do lado da pessoa que eu casei com ela, ou que eu namoro até mesmo, mas eu convivo tanto tempo do lado da pessoa que eu casei com ela, mas eu não confio. Eu tenho dificuldade de confiar. Você já imaginou se com a gente fosse assim? Acordar de madrugada, vai trabalhar e a cabeça fervendo. Onde será que a mulher deve estar? 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Meu, onde será que a mulher está? Aquela coisa toda, aquela procura toda. Onde será que a mulher deve estar? E chega em casa, não encontra, aí pronto, aí morre do coração de vez, né? Mas, amado, confiança, amado, confiança. É muito difícil a gente conquistar as pessoas. Seja da pessoa que está do nosso lado, do nosso cônjuge, seja no nosso trabalho, seja onde for. Confiança é algo muito difícil de conquistar. Até no ministério, confiança é algo muito difícil. E para conquistar, mas para perder, é assim, ó. Uma palavra errada, às vezes uma atitude, tudo muitas vezes vai por água abaixo. E aí é a questão onde eu gostaria de entrar para nós tratarmos nessa noite. Para nós fazermos, querido, uma espécie de uma avaliação diante de tudo aquilo que nós vemos, uma avaliação para nós descobrirmos o quanto é, ou o que é na verdade, esse materialzinho que está do nosso lado. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque antes, quando uma coisa tem que durar, não dá, amado, para existir simplesmente uma aliança no dedo, amado. Olha, o pastor está sem aliança, esse dedo aqui inchou. Depois que eu fiz a cirurgia, ele está gordão ainda, não consegui pôr até hoje. Eu falei, se não desinchar nos próximos meses, tem que mandar aumentar. Tá obeso. Então, você pode analisar a respeito da vida de Jesus com os discípulos. O que eles tinham? Simplesmente um compromisso? Não, eles tinham amizade. Jesus disse certa vez, nós cantamos até em forma de canção, não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Ou seja, antes de Jesus ser o Senhor deles, Jesus foi criando um laço de amizade. E eles tinham amizade com Jesus. Eles tinham essa amizade. Eles pensavam em falar alguma coisa assim, porque Jesus era mestre, mas assim, aquela coisa de, eu vou constranger, vai se entristecer, mas eles tinham amizade com Jesus. Sabe? E é até uma dica, né? Quando nós temos algo, ou quando nós queremos ter algo com a pessoa, até para evangelização isso é interessante. Quando nós primeiro temos amizade, depois nós lançamos a palavra, a pessoa fica meio que presa. Ela fala assim, puxa vida, eu vou ter que ouvir porque a gente tem uma amizade, então não dá para dizer não, e a pessoa fica assim até vir na igreja por causa da amizade. Nem gostaria de vir, mas por causa da amizade, então acaba se sentindo presa. Mas quando nós temos uma amizade, além do amor que nós sentimos pelo nosso cônjuge, amado, quando nós temos essa amizade, nós pensamos 2 vezes ou mais para tomar a atitude errada. 2 vezes ou mais. Eu tenho um pouco mais, porque além da amizade que nós tínhamos antes de começar a namorar, que nós saíamos juntos até, a minha esposa me apresentou Jesus também, uma das pessoas que me apresentou Jesus. E além disso, além de tudo, é minha esposa. Então, como é que você vai, sabe, amado, de alguém que você tem uma amizade, de alguém que te apresentou Jesus, isso você deve a vida toda. A pessoa que te apresentou Jesus, porque é o bem maior que você tem. E ainda mais por algo que Deus deu, e Deus diz que é eterno, que é essa aliança. Então, quando você cria um laço, quando você cria um vínculo, é mais, amado, é mais do que muitas pessoas pensam a respeito de um casamento. Tem pessoas que pensam assim, amado, principalmente o homem tem uns pensamentos meio esquisitos. Deixa eu falar dos pensamentos esquisitos que eu às vezes tenho. Às vezes o sujeito, amado, ele acha que pôr o pão
e o alimento dentro de casa está bom demais. Se a mulher fala alguma coisa, ele fala assim: ei, olha, abre a despensa para ver, está faltando alguma coisa? Não está, então, estou fazendo o meu papel. Aquela coisa toda. Mas não está bom? Quer farinha? Vai comprar farinha. Quer açúcar? Há dinheiro aqui para comprar açúcar, top. Então, amado, muitas vezes a pessoa acha que é simplesmente matéria. Existe até um ditado mundano, é claro, que diz assim, que quando a necessidade ela entra pela janela, o amor ele sai pelas portas. Isso vem do inferno, é claro. Porque o Senhor diz que o amor ele nunca acaba. Porque no próprio livro de Provérbios diz que é preferível estar ali, todos na comunhão, à roda da mesa, comendo hortaliças, mas tendo paz, do que um banquete onde tem aquela guerra, aquela contenda toda. Simplicidade. E na simplicidade você aprende a amar a pessoa que está do teu lado. Quando tem é simples, mas quando não tem, você está sempre junto. Você diz assim: nós não temos, mas nós temos algo que é muito mais importante do que isso, que é o nosso sentimento e o amor que eu tenho por você. Você pode pensar assim: pastor, mas o amor não mata a fome. O amor realmente, o amor ele não mata a fome, mas ele pode levar você longe e longe. E os olhos de Deus podem ser atraídos pelo sentimento que nós temos pelas pessoas. Quando você ama, os olhos de Deus se voltam para a sua vida. E o Senhor ele passa a abençoar, o Senhor passa a suprir. Então, amado, a respeito dessa avaliação, a respeito desse sentimento de amizade, qual será que é o nível que nós temos de amizade com o nosso cônjuge, com a pessoa que está do nosso lado? Ou nós casamos por interesse? Será que a minha esposa casou por interesse porque eu sou rico demais? Ou será que eu tenho muito dinheiro? Casou com o cara errado. Se foi por informação errada. Então, será que é porque tem muito dinheiro? Será que é porque é um empresário? E muitas são as pessoas que fazem isso, amado. Na minha época, não faz tanto tempo assim, um pouco mais de 20 anos atrás, era por dois motivos que as meninas ficavam de olho instalado, André. Se você tivesse cortado com o cabelinho assim, meio tipo exército, as menininhas já chegavam perto. Exército, o cara de bravo. Né? Parecia com a camisa assim meio camuflada, pronto, não precisa nem falar nada. E outra, chegou acelerando a moto, meu Deus, aí dá para escolher. Aí não precisa nem ser bonito. Leva o que quiser. Então, amado, tem tudo isso, ou seja, interesse, sabendo que tudo passa, amado. Não adianta, por exemplo, querido, eu me casar, por exemplo, com alguém tal, e o emprego, amado, ele se perde. Jesus mesmo disse: nesse mundo a traça vem e corrói, o ladrão rouba, e posso perder aquilo que eu tenho. Mas o sentimento que existe dentro de mim, isso eu não posso perder. Eu não posso perder. Nem pela minha esposa, e muito menos ainda pelo Senhor Jesus. Eu não posso perder, mano. Eu tenho que carregar isso para a vida toda. Então eu tenho que aprender a amar o Senhor, Ele me dando, Ele não dando. Ele falando: não, alguém que eu vou te abençoar. Ou Ele dizendo: olha, você não adianta nem orar isso para mim, porque eu não vou fazer pela tua vida isso. Busca outra coisa. Tem que aprender a amar o Senhor assim também, mano. Porque nesse laço que existe, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, querido, voltando aqui, nessa amizade, você sabe que quando existe um laço, existe uma amizade, você sabe que a pessoa se abre, né, uma para a outra. Você sabe disso, né? Às vezes, isso acontece sempre com a gente. A pessoa fala assim: Paulo, eu sei que você não vai contar nada para ninguém, eu sei que a gente tem uma certa amizade aí, então ó, morre aqui, mas eu queria falar uma coisa para você. Então ela não falaria para ninguém, mas fala para você, por causa da amizade, por causa da confiança. Confia. E então vem aí, querido, até que ponto nós confiamos nas pessoas que estão do nosso lado? Até que ponto nós confiamos na nossa esposa, no marido? Até que ponto nós confiamos? Se é que nós confiamos. Porque a palavra do Senhor diz que quando duas pessoas elas não concordam, elas não andam juntos. Eu confio em você, hein? Eu também não confiar em você mesmo. Então, você vai para lá, eu vou para cá. E assim funciona.
Aí começam as discórdias, e começa aquela, sabe, ninguém quer ceder, ninguém é malhado, um coração mais duro que o outro, porque quando foram questionar Jesus a respeito do divórcio, principalmente, disseram assim para Jesus, querendo tentar Jesus, disseram: olha, Senhor, Moisés deu a carta de divórcio, o que o Senhor diz? Como quem diz assim, se ele fosse contra Moisés, é contra a palavra. E se ele dissesse, não, tentaram colocar Jesus em uma rascada. Jesus falou para ele: sabe por que Moisés deu a carta de divórcio? Por causa da dureza de coração de vocês. Dureza de coração. Ninguém cede, cada um pensa em si mesmo. E o amor, ele cai por terra. Jesus, não somente com relação a irmãos, mas ele pediu para que nós tratássemos as pessoas como se elas fossem superiores a nós mesmos. Imagine só, você tratar alguém como... Aí chega em casa, né? Aí o irmão fala para a irmã: você tem que me tratar como se eu fosse superior a você. Aí o outro fala: não, mas você também, né? Aí já começa tudo de novo, né? Tudo de novo. Aquela coisa de um querer ser maior que o outro. Jesus falou: quer ser o maior? Então seja o menor. Seja o menor. Seja humilde de coração. Então, querido, até que ponto nós podemos confiar na pessoa sem se constranger? Até que ponto nós somos capazes de ouvir algumas coisas da nossa esposa e continuar aceitando ela do mesmo jeito? Até que ponto? Sabe por quê? Porque Jesus mostrou o amor dele pelos discípulos também. E quando Jesus morreu na cruz, eles foram para cada lado, voltaram para aquela vida, foram pescar, para aquilo que eles faziam antes já. Jesus poderia dizer assim: grandes discípulos que eu amei, grandes discípulos. Mas o que ele fez? Ele mostrou o amor deles, ele foi atrás. Jesus foi atrás deles. Eu preciso de vocês, eu conto com vocês. Então, amado, até que ponto nós confiamos-se de uma maneira incondicional? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem algumas questões que tem muitas vezes separado e trazido separação entre alguns casais. Você sabe que alguns cuidados nós podemos tomar, nos precaver. Mas olha só, normalmente quando se casa é algo comum, a pessoa lá quer construir, né? Em todo sentido, ela quer ter filhos, enfim, lá na frente, às vezes a princípio não quer ter uma certa estrutura, mas depois, né, claro, vamos aumentar essa família aí, vamos estender os Farias aí, nosso sobrenome, né? Mas já por várias vezes, amado, incontáveis, a gente vê pessoas, muitas vezes, querido, indo uma para cada lado, porque tem dificuldade de resolver um problema na vida. Principalmente com relação a filhos. Puxa, você não pode me dar um filho? E às vezes vem aquela coisa da humilhação. É claro que quem é humilhado é quem tem um problema, né? Quem carrega o problema, às vezes do homem, às vezes da mulher. Mas a pessoa que é humilhada é que normalmente é que carrega o problema. Mas às vezes, amada, a pessoa fala assim: não, eu não vou viver com você. Como é que a gente vai ter filhos? Como é que a gente vai... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Independente, amado, de filhos, independente de qualquer coisa, independente se a gente venha produzir, se a produção seja todo vapor, se seja média, se seja simplesmente os dois ali. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O amor, ele supera todas as coisas. O amor é esse negócio que está em extinção, amado. Infelizmente, em muitos lares. Porque muitas vezes só se ama, amado, quando a pessoa consegue aquilo que quer, senão ela não te ama mais. Essa palavrinha ficou algo assim tão banal. Ficou uma musiquinha que se faz de fundo de que eu não vivo sem você. Sempre viveu, agora eu não vivo sem você. Morre então, né? Sempre viveu, sempre teve um problema, mas agora eu não vivo sem você. Mas interessante que quando casa, olha só que interessante. Às vezes quando casa quer viver, porque acontece um problema em outro, fala, não te quero mais. Fala, mas não vivia sem você, agora não quer mais? É que negócio estranho.
E aí começa, sabe, a pessoa na verdade mostrar quem ela é. Com o tempo, e as pessoas elas só se revelam, amado, só se revelam com o tempo. As pessoas elas só se revelam com o tempo. Com o tempo cada um mostra na verdade quem é. Até, vamos dizer assim, no meio da igreja, porque o lobo não consegue ficar com um uniforme de ovelhinha por muito tempo. Mas cedo ou mais tarde ele vai uivar e vão ver que ele é lobo. E alguém vai dizer, não, lobo, não. Mas cedo ou mais tarde, amado, ele vai se mostrar. Ele vai mostrar os dentes, amado. Então, querido, quando nós conseguimos nos abrir com as pessoas que estão do nosso lado, ou com a pessoa que está do nosso lado, amado, nós conseguimos algo assim como diz Salomão, nós conseguimos algo bom, nós conseguimos algo muito precioso. Porque, amado, tem dia que eu vou falar uma coisa para você. Você chega tão assim, principalmente no trabalho, que você não aguenta nem a voz do papagaio. Trabalhei hoje 12 horas, cheguei em casa, estava sentado lá e meditando. E o bichinho, acho que é cantor também, cara. Vocês ensaiando aqui, o bichinho. Foi, daqui a pouco eu levo lá para o ensaio, né? Vai fazer parte do louvor, bota na escala também. Ele acha que canta. E está aqui eu tentando meditar, ele. E os irmãos cantando aqui, eu. Pô, manda esse papagaio ficar quieto, eu não estou aguentando mais. E, olha, amado, tem dia que você está daquele jeito, mano. Nós precisamos ter do nosso lado alguém que venha nos entender, amado. Alguém que venha nos entender. Mas e quando nós não temos, amado? E quando nós não temos? Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que elas olham para relacionamento como se tudo fosse, principalmente na cabeça de muitas pessoas, né? Como se casamento, falando abertamente, como se casamento fosse só sexo. Ah, eu vou casar com fulano de tal, porque fulano deve ser. Às vezes a pessoa bota isso na cabeça e acha que isso aí é casamento, amado. Acha que isso aí é casamento. Primeiro o pepino que vem já quer jogar tudo pro alto. Não aguento mais, porque a pessoa não suporta. Não suporta. É por isso que nós falamos sempre. É preferível viver na simplicidade que Deus nos deu. Essa pessoa busca algo assim, sabe, amado? Algo tão possante, ela não suporta muitas vezes, porque o amor ele não existe. Porque o sentimento ele não existe. Até mesmo em meio aos dons, a única coisa que vai durar mesmo, amado, é o amor. O resto tudo vai passar. Então quando alguém olhar assim para você, perguntar assim para você, quanto tempo você é cristão? Ah, uns 30 anos aí. E aí, já está revelando? Só de vez em quando nós tiramos umas fotos lá e revela. Mas já está profetizando? Ah, escuta algumas coisas de vez em quando, eu creio na palavra de Deus. Mas faz tanto tempo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo vai passar. Contente-se com o amor que Deus tem colocado no teu coração. Que você ama a pessoa que está do teu lado, que você ama Jesus, que você ama a tua esposa, que você ama o teu marido. Contente-se com o amor que Deus tem colocado no teu coração. Porque muitas vezes, amado, até os dons é usado para soberba. Até os dons. Senhor, nós expulsamos os demônios em teu nome, nós fizemos maravilhas, nós... Não está escrito, mas vamos aumentar um pouquinho. Não fizemos fogo cair do céu, fizemos isso, fizemos aquilo e... Bota os pezinhos diante do Senhor. Sabe aqueles que querem alguma coisa? Sabe? Pezinho, pezinho lá. Fizemos tantas coisas, Senhor. Jesus olha simplesmente e fala: não conheço. Desconheço vocês. E aí, amados? Mas Jesus disse que quando nós fazemos para um dos pequeninos, para Ele nós fazemos também. Para Ele nós fazemos. E é por isso que nós falamos que quando nós amamos a pessoa que está do nosso lado, nós de certa forma estamos louvando a Deus, nós estamos mostrando que nós também amamos a Deus, porque o casamento foi instituído, uma instituição do próprio Deus, o próprio Deus que instituiu, e vamos falar assim, o próprio Deus que fez o primeiro casamento entre Adão e Eva. Disse: é bom. E aqueles momentos, a gente vê algumas coisas ainda por aí. Eu sei que é claro que não acontece com você, talvez você não conheça ninguém. Mas e o tempo da máscara? Você conhece o tempo da máscara? Eu li um livro um tempo atrás,
O autor é o pastor Davi Rodrigues. Essas mudanças todas, nem imagino para onde deve estar. Mas o tema do livro é Tirando a Máscara. Meu Deus do céu. A gente tem um estudo sobre esse tema. Meu Deus, misericórdia, Senhor Jesus. Amado, e o tempo da máscara? Sabe, amado? Às vezes no casamento ela permanece ainda, mas principalmente quando está namorando, a máscara. Sabe, amado? O sujeito é isso, o sujeito fala aquilo, o sujeito... Irmão, é tanta coisa, e às vezes a máscara, ela vai, com o tempo ela vai escorregando, sabe? Ela vai escorregando, vai aparecendo, a pessoa ela vai se revelando, mas dentro da vida conjugal ainda é assim, né, mano? Dentro do casamento. O sujeito diz que é isso, o sujeito fala aquilo, o sujeito fala aquilo outra coisa. Não, eu sou um cara, eu sou um marido. Eu sou um marido que qualquer mulher gostaria de ter. Eu sou um padrão. Se ninguém me conhece, olha, eu sou esse aqui, sou um marido qualquer. Mas o sujeito, ele às vezes pensa que é, mano. Mas ele pensa que é, e às vezes mostra, tanto o marido como a esposa mostra isso lá fora. Mas quando ele entra dentro de casa, ele não tem coragem de dizer assim para a esposa, ou para a esposa do marido: o que você acha de mim? Ele não é doido de perguntar, ele sabe quem é. O que você acha de mim? Que tipo de marido, que tipo de esposa eu sou para você? Se ele falar, é panela boa. A lei da gravidade desaparece, né? Vão as coisas dentro de casa assim. Você quer saber ainda? Você quer saber? Né? Então, amado, a máscara, querido, que muitas vezes existe quando nós mostramos alguma coisa que nós não somos, porque principalmente os homens, querido, principalmente nós, os homens, nós temos mania de achar ou de mostrar que nós somos fortes, que nós... Não, isso aí não me abala, isso aí não... Mano, eu nem vira as costas, o jeito está chorando que nem criança. Presença do Senhor, que quer, e não sentindo a glória de Deus, está nada, chorando que nem criança. Então, mano, às vezes a pessoa, ela mostra, ela quer dizer que ela é alguma coisa, mas na verdade ela não é. Porque na verdade, se você parar para analisar, o homem é mais mole do que a mulher. Você percebeu isso, não? Principalmente quando vê aquela dor, ele é mais forte, sim, tem estrutura. Mas você percebeu isso? Para o homem no médico, mano, para o homem no médico, ele tem que estar morrendo. Ou algum, que se encontra algum meio diferenciado ainda, mas ele tem que estar morrendo, o negócio tem que estar. E depois de vários meses, alguém falando no teu peito, cobrando, e eu não quero ficar viúvo, você tem que ir no médico, você tem que cuidar disso. Mas na verdade não é que ele não quer ir no médico, é o medo de ir no médico. E aí ele fala: acho que eu vou marcar uma consulta. Marca lá para daqui uns 6 meses, para demorar mais. Você percebe que é mais frágil, ele sente mais. Motor de dente já acabou o mundo. Acabou o mundo. E quando faz cirurgia na mão, então? Quando faz cirurgia na mão, parece que dá a impressão que o braço inteiro. Mas não, vou só 8 pontinhos na palma da mão ainda. Uma coisinha básica. Mas parece que rasgou o corpo inteiro. Não, eu não aguento mais. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. Conhece a peça. Amado, a liberdade que nós temos, querido, com as pessoas, com a pessoa que está do nosso lado, faz muita diferença no nosso caminhar. E isso influencia, amado, naquilo que nós somos. Porque quando nós não encontramos, amado, um ombro para nós desabafarmos dentro da nossa própria casa, você vai falar com a pessoa que você tem como amigo ou como amiga. E aí entra o problema. Quando o sujeito ele vai falar com um amigo, um homem ainda vai. O problema é se ele vai desabafar com a pessoa do sexo oposto. Eu fiz um negócio uma vez numa igreja onde nós congregávamos, estávamos fazendo um trabalho assim. E eles disseram assim, nós estávamos falando exatamente sobre esse assunto. E eu disse assim: tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu tenho que perguntar, como é que é. Tem coisa que eu não sei. E eu disse assim para os homens lá da escola bíblica, eu disse assim: vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pessoa, minha esposa conhece, do Parque São Bento, a pessoa que a gente tem essa amizade, e o pai dela, na verdade, trabalhava com um grupo de homens aqui também. Mas enfim, eu disse assim: eu tenho uma pessoa, que a gente tem uma amizade sincera, uma pessoa muito decente mesmo, sou decente, de família, mas a gente tem essa liberdade. Eu falei o seguinte: eu vou fazer algo muito perigoso. É claro que eu vou fazer, já vou sair fora, mas semana que vem eu falo para você o que deu. Eu disse assim para essa pessoa:
Cheguei com uma folha na mão, papel, com um lápis. Eu falei assim para a pessoa: você não importa de eu fazer umas perguntas para você? Se você não quiser responder, não responde não, mas você se importa se eu quiser? Ela falou: não, é claro, pode falar. Mas é com umas coisas assim bem de mulher mesmo. Então, pode ser que você não queira responder, mas não tem problema. Se você não quiser, não tem problema. É só porque eu vou conversar com o pessoal lá domingo e eu preciso de alguma coisa e eu vejo, eu me constranjo perguntando para outra pessoa: posso perguntar para você? A pessoa disse: pode. Eu fiz um questionário a respeito de tudo. Primeira pergunta que eu fiz para a pessoa: que tipo de... Se hoje você fosse procurar, por exemplo, você procurando hoje, você sendo solteira, procurando alguém, por exemplo, qual o tipo de perfil, tanta coisa que você vê, tanta coisa horrível que você vê por aí, qual o tipo de perfil de homem que você procuraria para ser teu marido um dia? Olhou assim do lado. Perigoso, porque automaticamente você vai estar sabendo das fragilidades da pessoa, das intimidades e também das necessidades. Então é bem perigoso. Aí eu falei assim: não, eu procuraria alguém assim. Falei: tá. E fui escrevendo. Chegou no domingo, lá mostrei para os homens. Falei: tá vendo? Essa pessoa aqui que eu conversei, ela fosse se casar com alguém, no dia que eu perguntei, ela gostaria de alguém assim. Eu falei: ei, e o perfil? Como é que tá? Tá muito alto o padrão? Tá exigindo muito ou vocês acham que... Sabe, amado, até nos relacionamentos, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. Tem gente que se separa por isso. Eu vi aquelas pessoas que se separaram por isso. Até nos relacionamentos íntimos, tem pessoas que só pensam em si mesmo. Tem pessoas que só olham para o próprio umbigo. Tem pessoa que funciona mais ou menos assim. Você sabe o que eu estou falando. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora estou morrendo de sono. Via de lado, pronto, acabou a noite. Não tem conversa. Não tem ninguém ali, você. Sabe, amado? A pessoa, em alguns momentos, naquilo que interessa, ela pergunta. Mas aquilo que interessa a si próprio e que deveria interessar os dois, às vezes a pessoa não pergunta: eu já fiz o que tinha que fazer, agora pronto. Amado, na soma do homem, 1 mais 1 é 2. Na de Deus não. 1 mais 1, relacionamento conjugal, é igual a 1 também. Se algo fere a minha esposa, tem que me ferir também. Se ela está chorando por algum motivo, eu tenho que sentir as dores dela também. Porque Jesus sente as nossas dores também, sendo Ele nosso noivo. Ele sente as nossas dores também. Ele se entristece com a nossa tristeza. Ele caminha conosco o tempo todo. E por esse individualismo, cada um carrega aquilo que quer, mano. E cada um vive a sua própria vida. Não se separam ainda, mas estão morando debaixo do mesmo teto, mas já é tudo separado. Finanças separadas, cada um busca seus próprios interesses, cada um vive sua própria vida, cada um compra o que quer. Mas você comprou isso, então eu vou comprar aquilo. Não, mas isso aqui é para a necessidade da casa. Não, mas você comprou isso, então eu vou comprar aquilo, porque também eu tenho meu direito, porque se você comprou, eu também comprei, e todo mundo tem o direito de comprar, agora só você pensa em você. E começa aquela coisa louca dentro de casa, que o negócio se estende de uma certa forma, se estende de um jeito, de uma maneira, que a pessoa não consegue ver algo como incomum. Algo como comum. E isso, até a própria igreja, em Atos capítulo 2, você vê que é assim. Porque existia amor na igreja, é aquilo que eles tinham, na verdade, eles não consideravam como se fosse deles, mas é como se fosse incomum. Eu tenho isso aqui, mas supre a sua necessidade, olha, então vamos lá, olha, eu vou compartilhar com você. Igreja é assim, mano. Isso é comunhão. Isso é eu amar você. Você está precisando do que eu tenho? O problema é seu. Trabalhei 10 anos para conseguir, ó. O caminho é esse. Vai trabalhando aí. Quem sabe até o fim da vida você consegue. E a gente muitas vezes leva isso para dentro da própria casa. O lado humano muitas vezes ele prevalece, amado. Mas seria diferente se nós olhássemos para a palavra de Deus, amado. Seria diferente. Porque Jesus, o Senhor, Ele ensina a mim e a você a amar. Amar as pessoas exatamente como elas são. Com os defeitos que ela tem, é claro. Não se apoiando nisso, né? É só assim mesmo. Então vai aprendendo aí. A gente tem que buscar mudança na vida. Já conviveu com alguém assim, ó? Já conviveu? Você
está ali lutando para tentar se entrar numa cor, a pessoa fala para você, é assim mesmo, é meu jeito, fica macho. E fica aquela coisa, não quer consertar, não quer ajustar, e é assim mesmo, é meu jeito, meu jeitão de ser. Jeitão tem que nascer de novo, tá? Tem que ser criado e gerado pelo Espírito Santo para ver se toma uma forma. É por isso que muitas vezes, por isso que eu comentei durante a semana, é por isso que tem pessoas que dói, sofrem mais do que deveria. Porque quando fala a respeito de Israel, lá em Jeremias capítulo 18, o Senhor ele quebra o vaso para ele ter que refazer, sabe por quê? Porque não dá nem para moldar, porque é duro demais, coração duro demais. Então às vezes tem que quebrar para fazer alguma coisa que presta, uma coisa decente, uma coisa boa. Mas quando é maleável, o Senhor consegue moldar. O Senhor consegue moldar, o Senhor molda. Ali não está bom, então eu vou. Porque tem pessoas que é maleável, elas deixam ser moldadas. Mas o que não é, quebrar, vai fazer o quê? Junta os caquinhos, faz de novo, bota água lá, vira barro de novo, faz de novo o processo. Volta com fina fina. Começa tudo de novo na vida. E às vezes você vê pessoas caminhando e fala, meu Deus, faz 100 anos de casado, já penso que não mudou nada. Não mudou. A gente sempre vai voltando para o final da fila. Que nem o povo, quando saiu da escravidão do Egito, eles sempre andando em círculo, o Senhor falou, enquanto o último de coração endurecido, o último rebelde não morrer, o povo não vai entrar. Aí a pessoa fica girando, não é sensível ao Senhor. Não quer muitas vezes entrar num acordo, amado. A pessoa tenta aqui, tenta lá, e fala, puxa, mas o mundo inteiro está atravessado. Às vezes a pessoa acha que só ela é certa, e o mundo inteiro é errado. Cada um com seus, vamos falar assim, né? Cada um com as suas esquisitices, né? Mas a liberdade que nós temos para conversar com as pessoas, ou com o nosso cônjuge, que liberdade que nós temos para nos abrir com ela? Você sabe, amado, porque muitos filhos, muitas vezes, eles conversam com os pais, hora que não dá mesmo para esconder alguma coisa, e aí parece que é tarde demais. Sabe por quê? Porque muitas vezes não tem liberdade com os pais. E sabe por que muitas vezes acontece em divórcio? Muitas vezes acontece de o homem só dizer assim para a mulher ou vice-versa, estou indo embora. Mas ele tem dificuldade de dizer, marido para esposa para marido, dizer assim, olha, eu estou passando dificuldade, estou sendo tentado, você me ajuda? Às vezes não tem essa conversa, não tem esse diálogo, porque não tem aquilo que nós comentamos no começo, não tem amizade. A pessoa, se falar isso aí, amado, é uma cajadada só. Não vou nem falar os nomes que muitas vezes se fala, né? Mas se falar está sendo tentado, pois é, vai na palavra ainda, né? Mas o homem é tentado pela própria cobiça, e fala um monte. Pois é, mas muitas coisas dentro de nós precisam ser tratadas, porque nós saímos do mundo lá de fora, e nós ainda estamos em processo de mudança. O tempo todo nós buscamos a estatura de varão perfeito, mas ainda não somos. Então algumas coisas e muitas coisas precisam ser mudadas. Às vezes a esposa fala para mim, mas e aí? O que vai fazer? Às vezes a gente conversa muito, louva a Deus, a gente conversa muito, porque nós tivemos uma amizade antes de nos casar, tivemos uma amizade, a gente saía junto. Para você ter ideia, agora eu vou falar. Nem falar não, mas agora eu vou falar. Quando tinha amizade, quando a gente estava sondando a área, estava vigiando binóculo mesmo, literalmente, porque minha esposa morava ali, morava naquela casa ali, depois dessas canas aí, aquela coisa toda. Então o que aconteceu? Estratégia, você tem que ver mais perto. Aí, como tinha essa questão toda, aquele medo de aproximação, o que eu fiz? Já sei o que fazer. Sério, eu comprei um binóculo. Eu comprei um binóculo sentado no muro, ajustava o binóculo aqui, elas iam lavar roupa lá e tal, e saia pra fora, a gente tem que ter só no binóculo, aqui, por cima, atrás de pertinho. Aí fica lá, sabe? Subia na árvore lá, binóculo, não pode largar do binóculo. Subia na árvore de binóculo, justo aqui, traz pro limite aqui.
Traz aqui, tá quase comprando uma luneta para nós de perto. Nós ficamos no binóculo, o binóculo é mais barato. Binóculo. Então aí o dia que nós fomos ali, amado, conversando e fomos pegando uma certa amizade, eu fiquei sabendo de uma coisa assim muito triste. É claro que o namoro, amado, é simplesmente a pessoa estar se conhecendo para saber se é realmente aquilo que a pessoa quer mesmo. Tem que conhecer, você tem que saber o que você quer para você. E aí, olha só que interessante. Eu sei que ela vai se constranger, mas olha só, eu não digo não, depois a gente conversa. Mas olha só, ela namorava o sujeito. Quando eu comecei a conhecer ela, quando eu comecei a ser uma amizade com ela, ela namorava o sujeito. E por incrível que pareça, o nome do indivíduo era Paulo. E o outro Paulo entrou assim de um jeito, uma amizade assim e tal, e eu ali meio embaladão, falei assim, agora acho que o negócio é comigo, né? O dia que eu cheguei assim, que isso? Quer? Ela falou assim, não. Cheguei em casa meio tristão, falei, pronto, já começou mal o negócio. Vi de perto, espiei, mas aí eu falei assim, pois vamos pelo menos sair junto, vamos na lanchonete junto, sei lá o que, vamos começar uma amizade. Aí a amizade superou tudo isso. E hoje, contando o tempo todo, faz 24 anos que nós moramos debaixo do mesmo teto. Nós nos conhecemos, né? E 19 anos que nós moramos debaixo do mesmo teto. Mas isso tudo atraído através do quê? Amizade, amado. Amizade. Porque quando você está carente, quem é que você procura? Você procura o teu inimigo? Não. Mas às vezes parece que o maior inimigo que tem parece que é a mulher ou parece que é o marido. O inimigo. O inimigo está dentro da tua casa, às vezes. Dorme do lado. Inimigo. Mas na verdade não é, mano. A pessoa que nós devemos e precisamos confiar é aquela que está conosco. Porque como é que você vai lutar uma luta com o inimigo do lado? Você tem que lutar com um amigo, alguém pode te carregar. Está ferido? Ó, vem aqui, está machucado, eu vou te carregar. Já o André e a Angela passaram por isso. Você está ferido? Eu vou te carregar, vamos lá. Eu vou te levar para onde precisar. Vamos junto. Está cansado? Vamos parar, vamos respirar junto. Aí daqui a pouco a gente continua caminhando. Agora, você pode lutar um combate com um amigo, com a pessoa que é amiga tua, você pode lutar. Mas com alguém que quando você precisa de alguma coisa, a pessoa olha para você e fala, problema teu. Problema teu. Viu com isso? Amado, é um banho de água fria que você leva. Sabe? Que existem momentos da nossa vida, eu falo assim porque a gente, nesse tempo todo, a gente passou por muito estreito. Passamos por muita dificuldade na vida, assim, principalmente conjugal. Minha esposa se lembra muito bem disso quando nós morávamos no Rodrigo, Jardim Rodrigo. Eu trabalhava na xícara de bicicleta e eu chegava do trabalho, eu não entrava para dentro de casa. Tinha uma laje assim, sabe? A gente morava no porão, estava construindo em cima, tinha uma laje em cima. Eu chegava, a escada já ficava lá. Eu chegava, guardava a bicicleta, ela nem via às vezes. Chegava, guardava a bicicleta, subia na laje e orava a Deus. Deus, sossega o leão. Baixa a poeira. Manda um anjo na frente. Para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa ter paz dentro de casa. E orava a Deus, amado. Enquanto Deus trazia paz no coração, não descia, não entrava para dentro de casa. Então às vezes você olha a gente, 19 anos, casados, a gente anda abraçado nas ruas, você pode falar assim, amor é lindo. Amor é lindo. Quando o Senhor lapidou, quando o Senhor fez a obra, porque a gente cedeu. Mas tudo tem seu preço. Às vezes a pessoa ela quer conquistar, mas ela não quer pagar o preço. Ela olha aquilo que o outro tem e acha bonito. Eu acho lindo, amado, o casal. Isso aqui é uma coisa que amado, eu sou meio chorão, umas coisas assim, sempre a você estava ouvindo uma história, eu vou passar para você no próximo sábado. Mano, eu comecei a assistir 2 minutos, eu falando, esposa assim do lado, eu vou ver daquele jeito, eu não quero mostrar que ele está chorando, ele está chorando. Eu fiz assim, eu faço meio assim, quando eu estou assistindo, tal, e coloco esse ombro aqui, e ela do outro lado. Coloca esse ombro aqui, tal, e a lágrima quente se enrolando, eu, puxa, tá chovendo. Mas a gente sai também. Começou a falar assim, amado, do vídeo, umas 3, 4 palavras assim, eu não aguentei. Não aguentei. Fui.
Mas uma coisa que eu acho linda é quando eu olho dois casal de velhos, pessoas velhas, idosas, engancha um bracinho aqui, o outro engancha outro bracinho dali, 30 para Cristo, daqui a 60 anos. Engancha o bracinho dali, engancha o bracinho daqui, sai andando devagarinho, porque você consegue andar muito rápido, né? Devagarinho, vai, assim um guiando o outro. Uma hora assim, a gente fala assim, não, Deus está no negócio. Pode não ser cristão, mas é princípio de Deus, amar o cônjuge. E é maravilhoso, fala uma coisa, aqui embaixo tem um casalzinho, né, irmão? Casalzinho de velho. E o moço, o senhor estava debilitado esses dias, e eu parei para ver. Ele estava subindo aqui, mas ele também debilitado, então ela enganchou, ela estava mais na frente do que ele. Ela enganchou assim no braço dele, meio que puxando ele assim, ele andando assim meio travadinho. Falei, olha só. Alguns diriam assim, vai andar um pacô. Muitos diriam isso. Então fica de vez, amanhã você chega em casa, eu te espero lá. Muitos diriam isso, amado, pelo temperamento que tem, pela vida, pelo que é. Mas não enganche aqui, vai demorar um pouquinho, eu vou demorar, vou chegar junto com você, enganche aqui, vai andando. Vai andando. E você vê que o princípio de Deus ainda, ele vale para muitas pessoas. Muitos matam e falam assim, eu matei por amor. Amor não mata, amor gera vida. Matou porque é um cabeçudo, deu ouvido para Satanás. Matou. Não deixe pôr o sol sobre a vossa ira. A ira dura quando a pessoa age no momento de ira, você pode ter certeza que vem coisa errada. Mas quando a gente está irado, sabe quando você está irado? Salivando, fumando, irado, nervoso, querendo, você sai um pouquinho, respira um pouquinho, pede para o Senhor trazer paz no coração. Fala, Senhor, quebranta meu coração, sei que isso não é da tua vontade. Trabalha aqui dentro, Senhor. O Senhor, ele vai trazendo refrigério, um bálsamo na nossa vida. E nós precisamos disso. Às vezes a gente dá um monte de cabeçada na vida porque a gente acha que a gente tem habilidade para vencer tudo, e a gente não tem. Porque Deus é maravilhoso, muitas coisas nós vamos ter, mas a maioria delas nós só encontramos nele quando nós temos ele em nosso coração. Então tem coisas, amado, que se não buscar de Deus não adianta, não vai. Dois porcos espinhos namorando, amado, grita para todo lado. Mas quando o Espírito Santo ele entra no meio, você vê que eles têm filho. Como é que pode ter filho? Por telepatia que não é, né? Tem comunhão ali, principalmente eles, né? E na porco espinho, falando, meu porco espinho, eu te amo. Vamos ter muitos porquinhos espinhos, né? Que lindo, né? E é assim que acontece. Não, tem que sei lá como que é, nunca vi, qualquer dia vou ver. O André, ele gosta de animal, de aves, coisas, animalzinho. Eu queria perguntar para o André Alessandro lá sobre porco espinho, como é que é a procriação, você me fala. Mostra um vídeo aqui da procriação de porco espinho, porque eu não tenho ideia dos bichos espinhudos. Mas a questão é que nós temos nossos espinhos, nós temos as nossas manias. E o que acontece? O Senhor ele entra no meio e as coisas começam a andar, as coisas começam a caminhar. Mas, amado, nós precisamos ser, pelo menos, só para encerrar, precisamos pelo menos ser capazes, amado, de saber tratar as pessoas que estão do nosso lado. Nós somos seres humanos dotados de inteligência. Ser humano dotado de inteligência. Se nós não entendermos nem a pessoa que nos ajuda, que nos abençoa, que chora conosco, que ora conosco, que enxuga as nossas lágrimas, e que se nós não conseguimos entender nem essa pessoa, será que não estamos fazendo esse mundo aqui? Alguém que ajuda, alguém que ora, porque tem hora, amado, que nem para orar a gente não tem força, amado. Você pode pensar assim, o pastor tem que ter o quê? E quantas vezes eu falo com minha esposa, porque no começo ela ficava constrangida. Eu vou ter que olhar para o meu pastor, não, ela ficava constrangida, falei, ora para mim. Eu olhava um lado do outro, postava a cabeça, espera, ora para mim, não, eu estou precisando. Eu olhava e tal, e põe a mão aqui na cabeça e ora, abençoa. Aí ela orava, mas difícil no começo. Mas às vezes a gente não tem força para orar nem para a gente mesmo. A angústia, mano, a aflição, às vezes abatimento, no mundo físico e no mundo espiritual. Eu não sei como que é a tua vida, não imagine. Mas a
A gente ouve badalação no mundo físico, mas no mundo espiritual também não é diferente. Esses dias eu estava lá lendo, e do quintal. Do quintal. A esposa falou assim, deve ser gente. Eu falei, não é gente não, aquele infeliz querendo chamar atenção. Tá garoando, e sai, parece aquela coisa dentro de casa, dentro da outra casa lá, do espaço que a gente não está usando. E parece que tá abrindo portão, se bateu porta, mas porta não tem, vai bater porta. Aquela coisa toda não, agora andou pela tábua, dá uma olhada lá fora. Olha, lá fora não tem nada. Infeliz muitas vezes, tentando, sabe, amado? Mundo físico e mundo espiritual. Amado, se a gente não tiver alguém que nos entenda, alguém que fale a nossa língua, alguém que quando você tem, a pessoa ela te ama, mas quando te falta, ela continua amando também. Quando você está bem, está disposto a sair de um lugar para o outro, a pessoa te ama assim também. Mas quando você não está bem, quando você está mal, a pessoa fala, não, eu não vou ficar aqui com você. Nós vamos passar por isso juntos. Se nós não temos alguém assim do nosso lado, amado, é difícil caminhar. Então o que a gente faz com algo que é difícil? Vamos fazer aquilo que todo mundo faz, vamos um para cada lado e pelo menos a gente acha alguém que se identifica mais. Não. O tempo de procurar alguém que se identifica mais com a gente já foi. Agora é o tempo de conviver. Esse tempo de procurar já passou. Agora é o tempo de conviver, o tempo de ajuntar tudo isso, as engrenagens aí para a coisa poder andar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que existem muitas pessoas que preferem fazer aquilo que é mais prático, e embora não seja, do que fazer aquilo que é certo. Mas eu quero dizer para você, amado, muitas vezes Deus quer fazer uma obra tão grande na nossa vida, como eu já disse, usa a pessoa que está do nosso lado, e nós não entendemos, e nós abrimos mão tão fácil nós abrimos mão de valores, amado, valores assim que não dá para contar, não dá para pôr na balança. Quando você fala, amado, de alguém que está ali para te amar a vida toda, irmão, não tem preço, amado, não tem preço. Muitos vendem, muitos se vendem. Eu estava vendo um negócio esses dias, uma reportagem, eu fiquei horrorizado. Daqui uns dias, amado, vai ter inferno gospel. Porque tem tudo gospel. Tem luta gospel, porque do lado de muitas igrejas tem um ringue. Esse dia eu estava assistindo um programa, não me lembro, do pastor na HIT, ele entrevista sempre alguém, não vou me lembrar. E ele entrevistou um pastor, um outro pastor, como é que é o nome? Você viu? Acho que você viu o nome. Ele entrevistou um outro pastor, chama de pastor por consideração, mas acaba denegrindo a imagem de pastor. Ele entrevistou um outro pastor que ele era pastor da igreja, mas ele era o que preparava as pessoas para o combate lá no final do culto, tinha um ringue assim do lado do altar. Terminava o culto e os irmãos partiam para o combate. Eu gosto do negócio lá, a igreja é pautada de gente. Sou dos gladiadores, irmão. Eu te amo em Cristo. Te amo em Cristo. Imagina tomando a Santa Ceia. Eu te amo em Cristo. Preciso de você. Preciso de ti, querido irmão. Depois do culto nós vamos se acertar. Botar no equipamento de luta, vamos arrebentar você vai ver. Te amo aqui agora. Lá no final tem essa. No ringue é individual, lá, depois a gente conversa, mas eu vou quebrar as pernas sua. Mano, isso gosta, dentro da igreja, não está longe não, mano. Dentro da Bola de Neve tem, mas dentro de outras igrejas também tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mas se eu estava vendo um negócio que eu falei, não, tem coisa errada. E tem muita coisa errada. Eu estava ouvindo, eu só vou falar o nome, não vou explicar o que é. Você que é maduro, você vai saber. Eu ouvi falar, André, esse dia do swing gospel, troca de casais gospel. Irmão, já cansou da tua irmã, da tua esposa? Eu tô lá pra minha, então vamos negociar. Irmãos, gospel. Amado, onde é que estão os valores de Deus, amado? Onde é que estão os valores de Deus? Tem gente que aplaude tudo isso. Tem coisas que não dá nem para dizer que é igreja, amado, mas é um mundo todo num lugar só e pessoas pensam que está adorando o Senhor. E o povo gosta disso, gosta porque agrada a carne. Agrada a carne, só, não, é para mim, é para mim.
Meu Deus, meu Deus. Se o mundo durar, amado, mais 20 anos, vamos chutar alto isso. Nem os crentes se salvam. Porque eles começam a ver como natural. Você pode pensar assim, não, pastor, eu não vejo como natural. Não, o aborto há tanto tempo atrás, falasse de aborto, alguém tinha um ataque do coração. Hoje não. Falasse de homossexualismo há um tempo atrás, o sujeito não, ele sai dando grito. Hoje você vê por aí, ó, muita gente acha comum ainda. Muita gente acha isso comum ainda. E dia desses eu vou mostrar um trabalho para você, amado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você mais e mais. Mas as coisas que são comuns, amado, para nós, elas antes têm que ser comum para Deus também. Se Deus rejeitar, eu tenho que rejeitar. Se Deus aceitar, eu tenho que aceitar também. O mesmo valor do pai tem que ser os valores do filho. Eu me pareço, guarda isso no teu coração. Eu me pareço, ou eu sou filho da pessoa que eu me pareço com ela. No mundo espiritual funciona assim. Ah, essa obra daquele que vem para matar, roubar e destruir. Então não é filho de Deus. Ah, não, essa obra, olha, é característica de Deus, caráter de Deus. Está na condição de filho. No mundo espiritual nada é confundido. No mundo físico se confunde muitas coisas. Nasceu daqui, mas parece com o vô. No mundo espiritual não. As coisas, elas são idênticas. Cada um se parece com o seu pai. Nós não podemos ficar confundidos, amados. Precisamos adotar os valores de Deus para a nossa vida. E o Senhor valoriza tudo isso, amado. O amor, ele não se acaba, amado, mas ele permanece. Quando está difícil, nós botamos nosso joelho no chão, clamamos ao Senhor e falamos para o Senhor: Senhor, renova a minha vida, Senhor. Renova, Senhor, meu casamento. Renova, Senhor, a pessoa que está do meu lado. Troca, Senhor, o coração. Muda, Senhor, muda, molda, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Já que a escolha foi nossa, aí nos resta esperar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Coloca a mão na altura do teu peito. O Senhor, Ele instituiu o marido, a mulher, os filhos, a comunhão na casa. O que Deus instituiu, amado, isso precisa ser sustentado. Nós, como cristãos, vivemos para sustentar e para carregar os princípios de Deus enquanto nós vivemos. Oremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai Santo, Tu sabes, Deus, que melhor do que nós mesmos, Pai, porque nós conhecemos aquilo que está diante dos nossos olhos, no máximo aquilo que chega aos nossos ouvidos. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações, os pensamentos dos homens, esquadrinha tudo e todas as coisas. E ninguém, Senhor, pode esconder nada de Ti, Pai. Mas nós abrimos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Tu sabes, Senhor, que é verdade. Nós abrimos nosso coração para Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós passamos, Senhor, por lutas todos os dias. Nós passamos, Senhor, por dificuldades todos os dias. Tantas são, Senhor, as lutas, tantas são, Senhor, as tribulações, tantas são, Senhor, dos Teus filhos, Pai, as tentações, Senhor, tentado, Senhor, a ir para um caminho mais fácil, quando a Tua palavra é o caminho, quando o Teu princípio é o caminho. Pai Santo, em nome de Jesus, Deus, a minha oração, Pai, nessa noite, é que o Senhor, Deus, o Senhor sendo todo-poderoso, que o Senhor possa entrar nos nossos lares, que o Senhor possa entrar, Pai Santo, não simplesmente em algumas áreas da nossa vida, Pai Santo, mas em todas as áreas. Até mesmo, Senhor, no momento em que nós estamos ali entre quatro paredes, que o Senhor possa estar, Deus, naquele lugar. Nós convidamos o Senhor para estar naquele lugar, para que todos os momentos da nossa vida, Pai, da nossa família, sejam
santificados a Ti, sejam apresentados a Ti, sejam abençoados por Ti. Porque não basta, Deus, simplesmente ter. Nós temos aquilo e nós queremos ter aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ter, Pai. Nós queremos agradar o Teu coração, Pai Santo, em todos os momentos, ó Pai. Nas nossas intimidades, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas adversidades, Pai Santo. Até, Senhor, naqueles momentos em que nós pensamos que não vai dar, Pai. Momentos em que dá vontade de pôr tudo por água abaixo e dizer, vamos recomeçar. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dá uma oportunidade sim para recomeçar. É quando nós botamos o joelho no chão e não pedimos outra vida, mas pedimos uma novidade de vida, uma vida nova, com as mesmas pessoas, mas tendo comunhão, tendo a Tua presença, tendo a Tua paz. Pai Santo, ensina-nos, ó Deus, a atrair, Deus, a Tua presença, Senhor. Desde o momento quando nós saímos da nossa casa, Pai, desde o momento, Senhor, em que nós dissemos assim para a nossa esposa, Pai, amor, eu te amo, eu te quero, eu preciso de você. Pai Santo, porque até mesmo nesses momentos, ó Pai, muitas vezes o Senhor se afasta, porque muitas vezes, Senhor, vem hipocrisia, vem muitas vezes, Deus, a mentira, em tantas coisas que falamos, Pai. Mas eu te peço, Pai, nos perdoa, Pai, porque nós sabemos que a carne é inclinada para o mal, o homem é inclinado para o mal. Mas nós sabemos também, Deus, que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Nós temos sim, Senhor, muitas lutas, Senhor. Temos sim, Senhor, muitas dificuldades, Senhor. Muitas adversidades, Pai. Principalmente nessa área, Pai, na área conjugal. Porque é algo que o Senhor valoriza, é algo que o Senhor instituiu. Mas eu te peço, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, eu peço a Tua presença, Pai. Eu peço a Tua presença, Pai, entre eu e a minha esposa, entre os Teus filhos que estão aqui, Senhor, entre as irmãs que estão aqui nessa noite, Pai Santo. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença, Pai Santo. Nós pedimos a Tua presença. Não queremos nos separar do Senhor por nada, Pai. Por nada. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Para que o Senhor possa fazer parte da nossa vida no todo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, bem juntinho dele. É muito bom, é bom demais. Andar com Ele, bem juntinho dele. É muito bom, é bom demais. É muito ter Jesus no coração. É muito ter Jesus